Como aproveitar a experiência ao visitar ou frequentar uma sociedade espírita? O que é necessário ser feito para que aquele ambiente possa nos beneficiar, nos auxiliar em nossas questões pessoais? Como eu preciso estar naquele lugar? Qual deve ser o meu estado mental? Como deve estar a minha atenção naquele ambiente? Um dos meios mais fáceis de conseguir aproveitar de uma forma benéfica uma visita numa sociedade espírita, ou quando estamos frequentando uma sociedade espírita apenas com o intuito de ver palestras, tomar passe e ter as nossas questões aflitivas amenizadas. Ao chegar a uma sociedade espírita, é necessário ir aquietando o pensamento, começar a fazer silêncio com a boca, que é o silêncio mais fácil. Então, primeiro, silenciar o corpo, silenciar a voz, ir aquietando a mente, respirar profundamente, fechar os olhos e perceber o nosso corpo, perceber a nossa energia, o nosso fluxo mental, para que isso comece a se aquietar. Depois, fazer uma prece mental, rogando a Deus, a Jesus, que possa nos assistir, nos amparar dentro das nossas necessidades. É como se naquele momento eu estivesse entregando a Jesus as minhas preocupações, deixando as minhas preocupações ficarem aquietadas, para que eu volte a minha atenção para aquele ambiente em volta, para a palestra que está acontecendo. Preste atenção na palestra. Assim, eu vou estar num estado vibracional, num estado mental e espiritual, receptível às energias salutares que estão naquele ambiente. Ao aquietar o pensamento, aquietar o corpo, fazer uma prece é uma forma de parar a preocupação, cessar a preocupação enquanto estivermos dentro daquele ambiente. Porque se estivermos muito preocupados com as coisas lá de fora, vai ser muito pouco provável nós conseguir absorver a energia que está naquele lugar. Lembro-me que em determinado momento, quando eu comecei numa sociedade, num lar espírita, que é um local misto, onde tem o espiritismo e também tem a Umbanda. Certa feita eu estava sentado na sustentação no dia do trabalho dos pretos velhos. E eu estava com a minha mente meio tensa devido às circunstâncias pelas quais eu estava passando. E uma entidade que estava ali, falando através do médium, percebeu o meu estado mental, mas também percebeu que acima de mim havia uma luz. Então essa entidade, esse preto velho, falou para mim aquietar os pensamentos, relaxar a mente, porque havia uma luz sobre mim que estava ali para me auxiliar. Assim que eu tomei consciência disso, eu comecei a respirar conscientemente, aquietando os pensamentos, fazendo silêncio mental, eu pude sentir aquela energia. Saí dali totalmente renovado, com as energias renovadas, com o meu coração aquietado e a minha mente bem tranquila. Então não é só ir ao lugar. Ir ao lugar nos ajuda, de certa forma, sim. Mas é importante aproveitar aquele ambiente, aproveitar, realmente estar ali, presente mentalmente, aquietando os sentimentos, aquietando o pensamento,
para que aquela espiritualidade possa nos assistir, nos amparar, chegar até as nossas dores internas, amenizando os nossos estados mentais e também as questões de ordem físicas, as doenças, amenizando ou até muitas vezes curando, se houver necessidade que essa cura ocorra. Então, ir até o lugar é o primeiro passo. Aquietar os pensamentos, prestar atenção nas palestras é extremamente importante também. Depois, quando se passa pelo passe, que geralmente é dado no final da palestra, naquele momento é essencial o silêncio na mente. Caso eu não consiga silenciar a minha mente, eu posso visualizar uma paisagem muito bonita, lembrar de um evento, algum acontecimento na minha vida que me trouxe felicidade. Ou seja, gerar aquela sensação de felicidade em mim, ou de aquietamento, de silêncio mental, ou entrar no estado de prece, sem rogativas, sem pedir, mas sim dizer uma prece mais como glorificação, como uma bênção, dizendo mentalmente: Deus me abençoe, abençoe, Senhor, a minha família, abençoe todos os irmãos e a humanidade que tem necessidade. Esta energia de bênção, dizer abençoe, ou até mesmo dizer eu abençoo a minha vida, eu abençoo este lugar, eu abençoo a minha família, nos coloca numa situação energética mais favorável para absorver aquelas energias. Porque quando nós fizemos uma rogativa, por exemplo, para que Deus amenize um sofrimento, nós costumamos lembrar do sofrimento. E geralmente, quando lembramos do sofrimento, corremos o risco de baixar a nossa frequência vibratória. E ao baixar essa frequência vibratória, ela cria muitas vezes um obstáculo para que nós possamos absorver aquelas energias que são energias curadoras, para auxiliar o equilíbrio da mente, dos corpos sutis, do corpo psicossomático, que é o corpo físico. E aquelas energias também são irradiadas até nossas casas, até nossos familiares, a todos os lugares que houver necessidade que aquela energia chegue. Portanto, o ideal é o aquietamento dos sentimentos e das emoções naquele momento do passe, para que nós possamos realmente sair dali recarregados de energias salutares para nos dar as forças que nós precisamos para dar continuidade às nossas vidas, para também adquirir um equilíbrio emocional e também, muitas vezes, quando estamos adoecidos fisicamente, para que o corpo responda melhor e consiga, muitas vezes, curar as enfermidades físicas também. Estas são algumas dicas simples. Tem outras formas de fazer esse processo, mas estas questões são mais fáceis da gente dar conta. Então, ao chegar, qualquer pessoa pode começar a aquietar o corpo. E quando digo aquietar o corpo, é fazer silêncio, começar a relaxar o corpo, começar a prestar atenção na respiração, aquietando aos poucos os pensamentos, fazer uma prece, como entregando a Deus as nossas necessidades, prestar atenção na palestra, ao passar no passe, o aquietamento também das energias mentais, fazendo silêncio mental ou visualizando coisas boas. Eu sugiro isso por ser um processo fácil. É mais fácil fazer isso do que entrar em estados de meditação profunda. Entrar em estados de meditação profunda, que seria o ideal, é muito mais difícil, porque nós não temos o hábito de meditar. Então, se não temos o hábito da meditação, é necessário que a gente faça o mínimo possível para realmente sair daquele lugar
com as nossas energias renovadas e também para que as limpezas espirituais também possam ocorrer. E ao sair daquele lugar, nós podemos dizer para nós mesmos mentalmente que eu leve daqui somente as energias boas e que aquilo que eu não tenho necessidade possa permanecer aqui e ser dado o destino apropriado para essas energias que não estão me fazendo bem. Que haja luz na minha vida, que haja luz na minha mente, que haja luz por onde eu passe e que eu compreenda o sentido desta existência. Eu quero aprender a abençoar a minha vida. Eu quero aprender a dar um fim benéfico às energias boas que eu recebo. Eu quero dar um sentido à minha existência. Eu quero encontrar um rumo que me conduza à cura interior e também a essa conexão profunda com tudo aquilo que é da criação divina. Quando nós pensamos assim, positivamente, nos colocando numa posição de alguém que está buscando, de alguém que está querendo, essas energias nos fortalecem mais naquele momento. Elas ficam mais impregnadas no nosso perispírito, nos nossos corpos sutis, e elas conseguem nos impulsionar cada vez mais ao equilíbrio, porque nós estamos dando um destino salutar àquelas energias. Porque se nós vamos apenas à sociedade espírita para tomar um passe, para ver a palestra, com o intuito de nos beneficiar, e não colocamos intenção benéfica na nossa vida, na nossa mente, no nosso comportamento, essas energias se dispersam muito rápido. Então, por exemplo, se uma pessoa toma um passe na segunda-feira e durante a semana ela mantém um comportamento mental saudável, ela mantém uma fala boa e ela mantém um comportamento alinhado socialmente, no mínimo. Ou, se for possível, um comportamento alinhado com as leis divinas, aquelas energias salutares recebidas durante aquela sessão, durante a palestra, durante o passe, essas energias elas vão ficar mais tempo conosco. Então, por isso é importante que a nossa intenção e o nosso comportamento também seja benéfico, seja necessário colocar sempre uma intenção que seja positiva, que tenha a ideia de trazer um progresso no sentido de um melhoramento de estado de espírito. Durante a palestra, quando ocorre a palestra, por exemplo, os espíritos já estão ali assistindo às nossas necessidades e muitas vezes durante a palestra ocorrem cirurgias espirituais. Eles também estão assistindo e amparando os irmãos desencarnados que nos acompanham. Aquele momento da palestra é extremamente importante. É importante também que a pessoa procure sentar-se e ficar naquele lugar aonde que ela sentou. Porque muitas vezes são colocados aparelhos sobre nós que têm a capacidade de dispersar energias, outros têm a capacidade de aquietamento mental, outros fazem um processo de limpeza e etc. Então, durante a palestra está acontecendo muitas coisas em nossa volta. Então, o momento da palestra é extremamente importante. É naquele momento que nós estamos sendo realmente tratados. O passe é o momento onde nós vamos receber as energias que vão nos revitalizar e também equilibrar algumas energias que estejam funcionando, digamos, de uma forma nociva para o nosso corpo sutil. Por isso, a necessidade do aquietamento dos pensamentos na hora do passe. Algumas casas, por exemplo, vou dar o exemplo de uma casa de Umbanda, por exemplo, onde tem a palestra e depois a pessoa passa pela entidade. Naquele momento que a pessoa passa pela entidade, já é o momento que ele vai finalizar um processo dentro daquela casa. É como se durante a palestra fosse o pronto-socorro. A palestra é o pronto-socorro. É ali que as questões mais densas, muitas vezes, elas já estão sendo trabalhadas.
E quando a pessoa passa pela entidade, ali é como se ela estivesse finalizando um processo. Ali é dado, digamos, os reparos psíquicos finais. Então, aquele momento que antecede a passagem pela entidade é extremamente importante. Depois, quando se passa pela entidade, muitas vezes vai ter aquela orientação que a pessoa está precisando e a entidade, junto com uma equipe de espíritos, vai fazer os processos necessários para nos auxiliar naquilo que nós estamos precisando naquele momento. Por isso é necessário aquietar a mente, ficar em silêncio mental ou prestando atenção na palestra antes de passar pela entidade. Porque quando vai se passar pela entidade, já se está em condições mais apropriadas de receber aquelas energias mistas, que são as energias do médium, mesclado com as energias das entidades que estão ali trabalhando com aquele médium. Aquilo é um passe, um tratamento misto. Por isso, chegar naquele momento de sentar na frente da entidade ou parar na frente dela, quanto mais sereno nós estivermos, quanto mais equilibrados mentalmente nós estivermos, maior vai ser o efeito benéfico que nós vamos sentir. Que nós possamos aproveitar esses espaços como espaços terapêuticos, mas também como espaços de auxílio no entendimento da nossa existência. Possamos aproveitar esses espaços para aprender o Evangelho de Jesus, que fala das leis universais de uma forma tão singela, tão objetiva e tão acessível a todos nós. Possamos ter cada vez mais consciência da importância desses lugares, das sociedades espíritas, dos templos de Umbanda ou das igrejas de Santo Daime, tantas outras formas de expressão de espiritualidade que existem por aí, tendo sempre o coração e a mente abertos para ouvir, aprender e também mudar os nossos hábitos, a fim de que cada vez mais nós possamos encontrar um equilíbrio interno e aprender a conviver com as circunstâncias que sempre estão em constante mudança. Se nós ficamos estacionários, este impacto das mudanças que ocorrem externamente tende a nos afetar de uma forma mais expressiva. Ficamos com a paz, com a luz e com a ordem. Que assim seja.